Conversa de Bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia, Malu. Malu, a informação que você nos traz é de que houve pressão de diretor do Banco Central para o BRB comprar carteiras de crédito do Master? Exatamente isso, Milton, Cássia, ouvintes. Essa história é um dos aspectos de toda essa novela do Master que ainda precisa ser melhor apurado, melhor esclarecido, mas o que eu tenho apurado desde a semana passada é que o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, mandou mensagens para a presidência do BRD, para o presidente do banco, Paulo Henrique Costa, que depois foi afastado com a operação da Polícia Federal, pedindo para que fossem compradas carteiras de crédito do Master, essas que depois se descobriu que elas eram fraudadas, né? Como é que foram essas mensagens? O presidente do BRB sempre contava isso para funcionários e também para diretores do BRB, dizendo que ele precisava comprar as carteiras, porque o Ailton pedia, o Ailton Aquino, era um pedido do BC, ele usava isso como um escudo para comprar as carteiras, até que numa reunião de conselho, em que se discutia justamente a suspensão dessas compras, que já havia um volume muito grande, alguns conselheiros estavam dizendo que era para parar de comprar, numa reunião ele recebeu essas mensagens do WhatsApp do Ailton Aquino pedindo para comprar, no caso ali eram 300 milhões, e ele disse que só tinha 270, mas submeteu ao conselho, vocês estão mandando eu parar, mas eu tenho aqui as mensagens do diretor. Eu conversei com conselheiros que viram essas mensagens na tela do WhatsApp do Paulo Henrique Costa. Isso foi informado aos conselheiros, nessa reunião houve uma exceção, falaram, tá bom, então já que o BC está pedindo, vamos fazer uma exceção e autorizaram que o BRB comprasse essas carteiras. E aí, o que eu estou contando hoje, isso eu contei na semana passada no blog, o que eu estou contando hoje é que depois que teve a operação da Polícia Federal e a liquidação do Master, quando os conselheiros do BRB foram chamados no Banco Central para discutir o que fazer, né, na verdade, o objetivo ali era dizer para eles, vocês vão ter que capitalizar, botar dinheiro no BRB, porque vocês vão ter um rombo com essas carteiras e tal, como a gente está vendo agora no noticiário, às vezes se fala em 2,5 bilhões, agora está se falando em 5 bilhões, eu apurei que é algo próximo, realmente, entre 4 e 5 bilhões, eles chamaram esses conselheiros do BRB, e os conselheiros, durante a reunião, falaram, olha, tudo bem, deu esse problema, lá, vamos investigar internamente, porém, a gente comprou porque a gente entendeu que era interesse do Banco Central, que a gente fizesse essas compras, porque vocês pediram, mandaram mensagens e tal. E aí, nessa reunião, havia 2 diretores do Banco Central. Um era o Ailton Aquino, que mandava as mensagens, e o outro era o Renato Gomes, que internamente se sabe que foi quem botou muita pilha, muita força para que se procurassem as fraudes, né? Para que se investigassem as fraudes. E aí o Renato Gomes diz assim, não, ninguém fez isso, não houve esse pedido, vocês estão errados. Daí todo mundo olha para o Aquino que fala, bom, não, veja bem, tem uma questão de liquidez, era função do Banco Central cuidar da liquidez e ficou tudo muito constrangedor, mesmo depois, ao longo do tempo, o Aquino foi questionado sobre essa afirmação dos presidentes, do presidente do Conselho do BRB, no caso, e sempre se saiu com essa, não, veja bem, era um problema de liquidez, então isso criou um constrangimento ali, e a constatação de que houve sim, alguma coisa aconteceu no Banco Central para que a descoberta das fraudes, todas essas coisas que agora estão vindo à tona sobre o balanço do Master, tivesse sido empurrado com a barriga, né? Demorou-se demais para agir em relação ao caso do Master, né? E Cássia, só para lembrar aqui, Ailton de Aquino, que é
diretor de fiscalização do Banco Central, que já prestou depoimento à Polícia Federal. Isso. E Sim. tudo isso que você vem contando pra gente, Malu, nas últimas semanas, deixa bem claro o quanto uma fraude grande como essa não consegue sobreviver se não tiver muitas pessoas envolvidas na manutenção dela, né? Exatamente isso, Cássia. Essa é a questão que eu acho mais importante que a gente discuta nesse momento. Por quê? A gente está vendo agora, nesse momento do caso Master, uma série. A gente começou com esse caso muito focado na questão do Supremo Tribunal Federal, que ainda é, na minha opinião, a mais séria, né? O envolvimento de ministros do do Tribunal Federal com o Master, o grupo Master. Nós estamos falando do contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli com a negociação do resort da família dele com o grupo do Vorcaro. Tudo isso é muito grave, muito sério. Porém, quando você olha o panorama geral, você vê, agora começaram a surgir informações sobre visitas do Vorcaro ao presidente Lula, fora da agenda, o contrato do Master com a família do ministro Lewandowski, que já foi ministro do Supremo, depois ministro da Justiça, é um contrato estranho, porque começou com a consultoria do pai, e depois, quando o pai virou ministro, aí passaram para o filho. Quer dizer, o objetivo não era o serviço em si, era ter um Lewandowski na folha de pagamento. Com qual finalidade, né? E daí você viu a CVM que não atuou em relação aos fundos do Master. A gente também fez muita matéria no Globo, eu no meu blog, sobre como a CVM, que é a autarquia que regula o mercado financeiro, que deveria estar fiscalizando todos esses fundos que o Master lançou, esses ativos que o Master comprou, botou dentro de fundos com valores superfaturados. A CVM já vem recebendo denúncias sobre o Master desde 2022, 2021, quando o Master chamava máxima ainda. E até agora o que eles fizeram foi muito pouco, multas, termos de compromisso para acordos com o Master, e finalmente o Banco Central, que desde a gestão do Roberto Campos Neto está sendo alertado sobre a questão do Master e foi empurrando com a barriga, tentando acomodar aqui e ali, tentando achar solução de mercado. Por que eu estou dando todos esses exemplos, Cássia? Porque é isso que você falou, nenhuma fraude deste tamanho vai adiante se você não tiver uma série de pessoas envolvidas. São cúmplices, você pode estar falando de corrupção, pode estar falando também de leniência, pode estar falando de medo, né? Vamos lembrar que o Vorcari chegou ao ponto de ser uma pessoa muito, muito influente, muito poderosa, alguém que tem acesso livre aos ministros do Supremo, ao Palácio do Planalto, que tem como conselheiros ministros do governo Lula. Essa pessoa tem muito poder para fazer todo tipo de articulação e prejudicar a vida de um funcionário público. Então, nós estamos falando de uma série de possibilidades. O fato é que não importa. O que importa é que para que você consiga, a gente já viu isso acontecer no passado, eu mesmo escrevi um livro sobre o Eike Batista e toda a situação que levou à quebra, ao prejuízo de milhões de pessoas que investiram nas empresas dele. O que a gente está vendo aqui é muito parecido, cada um se exime da sua responsabilidade até que a fraude fica grande demais, todo mundo é responsável, vira questão de polícia, e agora o que a gente está vendo em Brasília, cada um empurrando a responsabilidade para o outro, fica o Supremo achando que os vazamentos de informação sobre ele são do governo Lula, o governo Lula achando que tem ação do Congresso, do Supremo, está todo mundo se acusando, o Banco Central acaba de abrir uma investigação interna sobre as responsabilidades nesse caso do Master, mas agora é o seguinte, é tarde, né, Cássia? Se cada um tivesse feito o que era para fazer, feito o seu serviço direito, isso não teria acontecido. Então é importante também a gente olhar e não ficar apontando dedo para um e outro, porque o buraco é bem mais embaixo. É uma coleção de falhas, de erros e de crimes que foram cometidos para ajudar a empurrar o Vorcaro e o Banco Master para esse lugar, desculpa, para esse lugar em que ele chegou, dominando, com tentáculos que dominam todos os nichos de poder de Brasília, produzindo a maior fraude financeira da história do Brasil, levando o Supremo Tribunal Federal a ficar no corner, e eu vou te dizer, isso não vai acabar. O maior medo em Brasília hoje é de uma delação do Daniel Vorcaro.
tá difícil ainda a gente saber, isso é muito difícil de saber se vai acontecer ou não. Mas tudo caminha para que esse escândalo não acabe da forma como o Supremo quer, com Operação Abafa, ou como outros atores gostariam. Está com cara de que vai acabar atingindo muita gente. Muito obrigado, Malu Gaspar, pelas informações, pelas apurações e análise. Um bom dia. Beijo, gente. Até mais. Até mais, Malu.